E o Corinthians, que fez um excelente primeiro tempo contra o Fluminense, acabou cedendo o empate no segundo tempo. E olha, pelo lado do Fluminense, a reclamação era que dava pro Flu virar. Não é a primeira vez que o Fluminense é prejudicado nesse campeonato. A pontuação também tem muito a ver com a arbitragem nesse campeonato fluminense. Você vai ver isso aqui e muito mais. Declaração do Fernando Diniz, Mano Menezes, o Cássio falando. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. Logo após o jogo, o Mano Menezes deu coletiva dizendo que ele estava bem contente com o que viu o Corinthians entregar. Eu penso que, considerando tabela, você tem que pontuar. Tá? Talvez se a gente saísse de São Paulo e você me fizesse essa pergunta antes, nós talvez iríamos considerar o empate um bom resultado, né? Como estivemos com 3-1 no placar, você fica com aquele gostinho de ter cedido uma vantagem que no futebol as equipes já mais estruturadas, mais maduras, não costumam ceder, né? Como é o Corinthians que eu pretendo que seja. Mas existem momentos na temporada, existem momentos de rendimento, existem momentos de confiança. Acho que a gente está começando a recuperar essa condição. E pode ter certeza que, se continuarmos assim, nesse nível que fizemos a boa parte do primeiro tempo, estamos de novo próximos a voltar a vencer, que é o que a gente quer no próximo jogo na nossa casa. Temos uma visão muito parecida da tua colocação. Acho que o nosso primeiro tempo foi um primeiro tempo muito bom. A equipe realizando muito daquilo que a gente trabalhou durante esse período. Acho que foi visível, né, a melhora no aspecto de construção, naquilo que a gente pensa de futebol, de competição também, de intensidade de jogo, porque o Fluminense exige bastante da gente assim. Segundo tempo, naturalmente o Fluminense iria arriscar, né? Fez uma substituição que sempre faz, tirando um zagueiro, baixando o André, colocando mais um jogador. Esse jogador que entrou se chama Arias, né? Um dos melhores jogadores do nosso campeonato brasileiro. E o Fluminense nos empurrou para trás, né? Com a posse de bola muito forte, com dois homens sempre com muita largura. E isso trouxe os nossos extremos muito para trás. Trazendo os extremos muito para trás, você perde a saída, que era o que a gente tinha bastante no primeiro tempo, e que não conseguimos mais fazer, sem dúvida nenhuma não conseguimos mais fazer. Mesmo assim, eu acho que até, né, poderíamos ter sustentado um pouquinho. Acho que o terceiro gol a gente saiu uma jogada de construção, rifou a bola, e a bola voltou muito rápido, e aí entrou no meio da nossa defesa, uma coisa rara no jogo, porque acho que a defesa se portou muito bem também. E é o somatório dos 90 minutos, acho que temos coisas positivas para comemorar e temos um caminho para continuar progredindo. Tá? O time, quando perde a bola, quando não sustenta mais, quando não consegue conectar como a gente não conseguiu no segundo tempo, passa a sofrer, né, um ataque contra a defesa. Acho que é aí que nós temos que melhorar no nosso aspecto. Acho que temos condição de fazer isso. Também temos que considerar que jogamos contra uma equipe que é finalista de Libertadores, que faz isso aqui que fez contra todo mundo, né? Fez contra o River, fez contra o Internacional, fez contra todo mundo. Então, esse é o caminho que nós ainda temos que percorrer, mas saio com um sentimento muito bom com o comportamento da equipe na primeira parte, com a postura, com a ambição, e esse é o Corinthians que a gente quer daqui para frente, mais tempo durante os jogos. O Cássio, na zona mista, foi quem falou pelo lado dos corintianos, dizendo que a torcida tem todo o direito de vaiar sim. É a primeira vez que a gente tem a oportunidade de falar com você, capitão do Corinthians, depois da eliminação do Fortaleza e de todo aquele incidente no hotel. Eu pergunto isso porque ontem teve um único torcedor ali também na chegada, cobrando jogadores, enfim. Queria que você falasse um pouco como está o elenco com essas cobranças, como você, Cássio, recebe essas críticas, questionamentos de internet, de parte da torcida, como que tá, o elenco está recebendo isso? Primeiro que eu me blindo muito, assim, sou um cara que me blindo, me cobro, sou dedicado,
Tem gente que fica procurando, já passou a fase, eu já tenho 36 anos, ficar procurando o que as pessoas falam da gente na internet. Cada um tem uma maneira de ver as coisas e não estou falando isso porque estou desdenhando de alguém, todo mundo tem o direito de ter sua opinião assim, mas eu sou um cara muito focado em ajudar o Corinthians, então não fico procurando matéria, o que estão falando de mim, tento focar no meu trabalho, tento fazer meu melhor. Jogamos no Corinthians, time de massa, time de torcida, quando as coisas não vão bem, todo mundo sabe como é que funciona. Quando vai bem, a gente sabe como funciona também, então é um momento que a gente oscilou, é um momento que a gente está na parte de baixo da tabela, está em 13º, tem que pontuar os próximos, mas o mais importante, quando a torcida do Corinthians, no decorrer do jogo e aonde ela vai, ela está sempre nos apoiando, hoje veio novamente, nos apoiou, então, cara, eu sempre falei, depois do jogo, se as coisas não vão bem, está no direito de quer criticar, quer vaiar, não tem problema, mas pode ter certeza que domingo o estádio vai estar lotado e a nossa torcida vai estar lá apoiando desde o começo. Se as coisas vão correr bem, mas vamos fazer de tudo para que ocorra bem, a gente consiga uma vitória. A torcida tem o direito de criticar porque paga o ingresso, todo mundo tem direito de ter sua opinião assim, mas não vejo como nada normal para quem conhece e sabe como funciona o Corinthians. Já o Fernando Diniz foi quem perdeu completamente a linha, dizendo que o Fluminense vem sendo muito prejudicado e que o pênalti foi um absurdo. Vai fazer o que fez hoje. O Fluminense está super focado nos jogos do Brasileiro. A gente, contra o Botafogo, eu acho que a gente, por ter sido muito próximo, existiu na semifinal da Libertadores uma descarga muito grande de energia física e emocional e a gente não teve tempo para recuperar. E não eram só os jogadores, que nem foi o aspecto físico que foi preponderante, foi o aspecto emocional mesmo. Então a gente não teve energia suficiente para encarar o jogo do Botafogo, então a gente jogou abaixo das nossas condições. No jogo de hoje aconteceu o contrário. O Corinthians teve duas chances, assim, erros nossos que a gente não costuma cometer. E o time estava extremamente focado. Hoje foi uma partida brilhante do Fluminense. O jogo todo, principalmente o segundo tempo. O segundo tempo foi muito lindo. Quem esteve aqui no Maracanã pôde acompanhar um jogo. O adjetivo correto é esse: brilhante ou espetacular, manchado muito pela arbitragem. Eu sinceramente não consigo entender. Se alguém tiver uma explicação, vocês me ajudem, por favor. Porque antes de vir aqui no campo parecia tudo muito já claro pra gente, então, tanto é que todo mundo reclamou muito, principalmente no lance do Marlon. O do Samuel estava longe, mas o lance do Marlon é inconcebível marcar um pênalti como aquele. Inconcebível, não dá pra gente entender como é que a pessoa consegue marcar um pênalti com tanta clareza numa disputa, o jogador saindo da área, outro jogador vem e encosta, então se encostar na área é pênalti. Então fica uma coisa muito estranha, no mínimo muito estranha. Não é a primeira vez que o Fluminense é prejudicado nesse campeonato. A pontuação também tem muito a ver com a arbitragem nesse campeonato Fluminense. Lá contra o Grêmio a gente teve um pênalti no Nino não marcado, no final do jogo, pisão. Hoje o juiz, ele deu um pênalti totalmente inexistente, mas totalmente inexistente. Se aquilo for pênalti, não tem condição. E depois o lance do Samuel, é o lance que todo VAR chama para expulsar o jogador, porque pisa. Eu não acho que tem que expulsar por causa do lance daquele. Já falei outras vezes aqui que acontece com a gente, que eu não acho que é lance para expulsão, mas o Fábio chega atrasado e pisa no tornozelo do Samuel. O Samuel torce o tornozelo, está com o tornozelo inchado, e o VAR não chama. Fora isso, quando eu tinha 13 minutos do segundo tempo, já tinha parado de 5 minutos ou 6 minutos já. O jogo parado ele dá 8 minutos, já aparece muito. Aí deu um monte de cartão amarelo, vários cartões amarelos, 2 expulsões, mas nenhuma, ele não se insinuou nenhuma vez a acelerar o jogo para o Corinthians para ter jogo. Porque para quem paga, para quem assiste, não é um problema geral do futebol. E a gente fica assim, enxugando o gelo. Então, do Grêmio, o jogo do Vasco, que a gente estava um jogo super disputado, teve uma falta, que o juiz falou em cima do Cano, que o juiz mandou acelerar, o Cano saiu mancando do jogo e o VAR não chamou. Até o juiz pode até ter errado, não viu, mas o VAR não chama. Então, cortou, vocês lembram disso, cortou o tornozelo do Cano e torceu ao mesmo tempo. E não chamou. Então, assim, são muitos erros que aconteceram no Fluminense. Tem muitos ainda para trás. Muitos erros para trás. Esse foi o mesmo árbitro que apitou em Cuiabá. 2 lances seguidos do Martinelli, ele expulsou com uma super facilidade. Hoje a gente teve mais 2 jogadores expulsos. Não tem controle do jogo. Aí fala assim, então é um juiz assim que ele, então ele apitou mal o jogo, mas apitou mal só para um time.
O critério dele era apitar mal só desfavorecendo o Fluminense. A gente não quer arbitragem que favoreça o Fluminense. A gente não quer jogar em Bragança e ser favorecido em nada agora. A gente quer que pare com isso, tem que ter um basta. E o CNM, que eu nunca citei o nome dele aqui, tem que tomar providência, porque não dá. Em relação ao Fluminense, não dá mais. Teve muitos jogos. Eu sei que outros times também já reclamaram, mas teve muito jogo do Fluminense, mas muitos jogos. Esse critério, então, de cera que os times fazem, então, o Corinthians fez o que quis hoje. Ele não chamou nem a atenção de ninguém para acelerar o jogo. Todo mundo caiu no chão, todo mundo saiu se arrastando para a substituição. O Cássio parou o jogo várias vezes. Os caras caem, levantam, caem, aí a marca não entra, ele fica lá conversando. Pô, então não dá. Então ele penitencia quem quer jogar o jogo de futebol. Mas e aí, torcedor, o que você acha disso tudo? E o Corinthians, hein? Pode se complicar na tabela? Qual que é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários e não esquece do like no vídeo, beleza?